Por que é importante trabalhar a estabilidade, a mobilidade? Por que esse conceito é tão importante? Como ele é utilizado no aquecimento, né, dos treinos ou de uma competição ou de algum esporte? Olá pessoal, eu me chamo Bruna Nunes, eu sou mestre em Ciências do Movimento Humano, criadora do método Evolution Training e eu ensino treinadores a desenvolverem a melhor performance física dos seus atletas, dos seus alunos. Se você quer saber dicas diárias sobre treinamento funcional, fisiologia do exercício, biomecânica de movimento, me segue nas redes sociais e acompanhe todos os conteúdos que eu ofereço de forma gratuita para vocês. Aproveitem, se inscrevam no meu canal, ative o sininho para notificações, novos vídeos, novos posts e também aproveitem e já dê um like aqui nesse vídeo. Bora lá então para o tema de hoje. Quero aprender sobre mobilidade, estabilidade, avaliação funcional do movimento, Functional Movement Screen e compreender como você vai colocar na prática, no aquecimento, mobilidade e estabilidade. Então fiquem conectados nesse vídeo até o final, que eu vou falar tudo o que você precisa saber. Bom, essa teoria ela surgiu, com a ideia de Gray Cook e Michael Boyle. Gray Cook, o fisioterapeuta, e Michael Boyle, o preparador físico, ambos são muito renomados internacionalmente e eles vêm nos últimos anos revolucionando o movimento, o treinamento funcional e vendo, o exercício físico como uma maneira de reprogramar o corpo e, consequentemente, melhorar a performance física. Então, essa teoria ela surge com a ideia, de trabalhar as funções articulares. Cada articulação tem um princípio, onde precise mais ou de mobilidade ou estabilidade e assim reprogramando o corpo, todas as estruturas de baixo para cima, alternando então, enquanto o arco plantar precisa de estabilidade, tornozelo mobilidade, joelho estabilidade, quadril mobilidade, lombar estabilidade, torácica mobilidade, as escápulas estabilidade, ombro mobilidade, cervical estabilidade, a última vértebra cervical, ou primeira de cima para baixo, vai fazer esse eixo de rotação com a nossa cabeça, com o crânio, seria então mobilidade, para fazer os graus de movimento. Ainda se a gente for pensar nos membros superiores, o cotovelo precisa de estabilidade, assim como a alavanca do joelho também estabilidade, e os punhos, assim como os tornozelos, mobilidade. Então, o que acontece? Quando a gente vai avaliar, por meio do FMS, Functional Movement Screen, é uma avaliação com 7 movimentos, criada por Gray Cook, e nessa avaliação ele avalia, questões de amplitudes de movimento, como no overhead squat, o agachamento com o braço acima da cabeça. Nesse movimento ele é o último avaliado no teste e nele a gente consegue ver tanto a mobilidade quanto a estabilidade de todas as articulações. Ele é um movimento mais completo. Mas para chegar até nele, os outros exercícios iniciais ou avalia-se a mobilidade ou a estabilidade. Um dos exemplos, que ele avalia a mobilidade de quadril no movimento leg raise e o shoulder mobility avalia a mobilidade de ombro. Para avaliar o core, a estabilidade, ele avalia a estabilidade no push-up, uma saída do chão, e também no anti-rotação. Também é um outro movimento que avalia a estabilidade. Tem alguns outros exercícios também que avalia tanto a mobilidade quanto a estabilidade. E por que eu quero trazer isso para vocês? Porque esse teste, ele mostra pra gente, desde o movimento inicial, quando a gente é bebê, a gente primeiro começa a só movimentar as mãos e os pés. Depois a gente começa a balançar o corpo para um lado e para o outro. Daqui a pouco a gente começa, a ter uma força, no nosso centro do corpo, no nosso core, para começar a fazer posições em 4 apoios e engatinhar. Depois a gente, ou movimenta os braços, as pernas e começa a tirar, uma base de apoio do chão, começa a engatinhar, então tirar um pé do chão, como se fosse fazer um avanço, um afundo. E aí depois, quando a gente já tem, uma certa estabilidade maior no nosso corpo, maior controle também, e também uma certa mobilidade para sair do chão, ficar na posição já erguida, em pé, a gente começa a pegar objetos do chão, fazendo um movimento com dominância de quadril, como é o levantamento terra, Uma criança, quando vai pegar um objeto do chão, fica dessa maneira.
de maneira perfeita, né, com muita movimentação do quadril, muita, né, inclinação de tronco, e o movimento ele acontece naturalmente. Quando a gente vê uma criança também ficando de cócoras lá, brincando, né, horas e horas, fica naquela posição de cócoras o tempo todo também, a gente avaliando as articulações delas estão em perfeitas condições. E o que acontece é que com o passar dos anos, uma criança sedentária, um adulto sedentário, ele acaba perdendo mobilidade de algumas articulações ou perdendo estabilidade de outras articulações, aquelas que necessitam primordialmente dessas funções, né, como eu falei lá no início. E com, né, o desuso, digamos assim, tá com o corpo sedentário, fica só sentado ou fica só em pé, então não tem movimentações em grandes amplitudes e o músculo acaba gerando uma rigidez e, consequentemente, a articulação ela perde a sua função primordial. E isso gera muitas tensões, consequentemente dores, consequentemente lesões, tá? Então a gente vê cada vez mais muitas pessoas tendo lesões, né, crônico-degenerativas, articulares e musculares. Ou LER, né, lesão por esforço repetitivo, ou desgaste de cartilagem, ou até um desgaste, uma tensão maior nos tendões, e tudo isso vai gerando uma série de lesões que a gente vê muito comuns acontecendo com o desenvolver dos anos das pessoas. Então, é importante a gente analisar o movimento, né, dos alunos e a gente reprogramar esse movimento, tanto dos alunos quanto de atletas. Tá? O FMS, criado por Gray Cook, essa avaliação funcional do movimento, Functional Movement Screen, ele é utilizado em grandes equipes, tá, internacionais, futebol brasileiro, tá, as grandes equipes brasileiras utilizam esse teste para avaliar só o movimento do atleta. Porque se a gente começa a ver assimetrias nesses movimentos, uma perna com maior amplitude, maior grau de mobilidade, maior flexibilidade do que a outra, tem aí um índice de lesão. E mesmo em relação ao ombro, tem diferença, né? Tem muita simetria de um lado para o outro. Um lado tem muita mobilidade, o outro lado está com uma baixa mobilidade. Então, é um maior índice também de lesão para esse atleta. Tá? Essa é uma pontinha de todas as questões que se avalia na preparação física, no alto rendimento e também no aluno que está querendo só para melhorar o movimento, melhorar a saúde, melhorar o estilo de vida, a qualidade de vida. Então é importante a gente analisar essa simples questão, tá, que eu estou falando, que é a avaliação do movimento, dentro de todas as outras questões que vão influenciar na performance física, como o próprio teste de força. Então, essa questão é primordial. Então, como é que a gente vai fazer isso no aquecimento? Desde quando surgiu essa teoria, a gente mudou a maneira com que a gente faz um aquecimento. Nós éramos acostumados a fazer aquecimento correndo na esteira, ou no campo, ou na quadra, ou então fazer um aquecimento alongando lá o músculo, segurando, né, o membro, ficando lá 30 segundos em cada posição. Mas o que acontece com a evolução, né, da ciência e dessas teorias, esses treinadores, né, Michael Boyle e Gray Cook, eles colocam, né, os próprios clientes, alunos, atletas deles com uma máquina, né, um espaço de laboratório onde eles fazem suas pesquisas e vão desenvolvendo, né, os seus testes, as suas avaliações e conseguindo com os seus próprios, né, clientes, alunos, atletas, fazendo o seu laboratório de pesquisa e tendo toda essa análise estatística, né, com grandes pessoas fazendo, né, essas avaliações. Então, dessa maneira, eles conseguem ter dados e nos mostram os dados de que realmente um movimento ineficiente tem uma questão, né, um índice de lesão maior. Então, por isso, eles trazem para a gente e é importante a gente colocar em pauta na nossa preparação física e levar em consideração que uma preparação física ela é importante tanto para melhorar a performance, tanto para diminuir o índice de lesão. Então, são duas variáveis bem importantes que um bom treino vai fazer com que melhore esses índices dos nossos atletas, dos nossos alunos. Porque se movimentar, fazer exercício físico para se machucar, para ser lesivo, não é o foco, não é o objetivo, e sim proporcionar saúde e, consequentemente, a melhora
física, melhorando a performance e no desempenho, tá? Então, como é feito, né, esses aquecimentos? Essa preparação para o movimento, esse aquecimento para o treino. Primeiro é importante fazer a liberação miofascial, tirar a tensão dos tecidos, dos músculos, das fáscias e, consequentemente, vai aliviar bastante, né? Vai ajudar a fazer um trabalho de mobilidade articular depois de maneira mais eficiente. Então, quando for chegar no trabalho de mobilidade, é importante que essa mobilidade seja dinâmica, porque a gente vai fazer um trabalho de aquecimento articular e melhora de amplitude de movimento. Então, eu vou fazer uma repetição com, né, uma flexão aqui de ombro, estendendo meu cotovelo, fazendo trabalho de mobilidade de ombro. A cada repetição, tanto o meu músculo quanto a minha articulação vai soltando essa estrutura, esse tecido mole, né, do tecido muscular, e também articular dando mais amplitude. Vai chegar um ponto, né, lá na 8ª repetição, o movimento já vai estar bem mais fluido, principalmente depois que eu fiz uma liberação miofascial, que também é um aspecto que no aquecimento vai auxiliar bastante. Então, se eu for ficar só sustentando lá na posição, né, eu vou querer fazer um alongamento, eu vou estar relaxando o meu músculo se eu ficar na posição parada. Mas eu não quero relaxar o meu músculo, isso eu vou fazer no final do treino. No aquecimento, eu quero melhorar a estrutura articular, ganhar amplitude no movimento e também aquecer a estrutura que eu estou movimentando. Porque quando eu vou estar fazendo um treino de força, fazendo lá agachamento, eu vou estar agachando, levantando, eu vou querer que o meu corpo tenha uma boa amplitude para fazer esse movimento e vou dar atenção para a carga, para a força. Então, antes lá na mobilidade, eu vou pensar na estrutura articular, vou dar atenção para ela, fazendo os movimentos, né, dinâmicos, assim como é o exercício mesmo depois. Só que o foco nesse momento inicial é na articulação. Então, eu vou dar primeiro atenção para uma articulação, depois para outra. E aí, quando eu for fazer o treino principal, um press, por exemplo, eu vou fazer um movimento visando carga. Em relação à amplitude, eu já vou estar bem aquecida, vou estar com uma articulação pronta para receber aquela amplitude de movimento, tá? Em relação à estabilidade, vai acontecer nesse mesmo sentido. Eu vou dar estabilidade, fazer exercícios que vão trabalhar a estabilidade das articulações que necessitam mais dessa função. Em relação à estabilidade, a gente ativa músculos mais profundos do nosso corpo, aqueles músculos que a gente não vê, né, esteticamente como superficiais, né? Quando a gente faz um trabalho de força próxima da máxima, a gente trabalha os músculos maiores, né, como o peitoral, o dorsal, quadríceps, isquiotibiais, glúteo máximo. Mas quando a gente vai fazer um trabalho de estabilidade de core, de ativação de músculos mais profundos, a gente trabalha justamente os músculos menores e mais profundos do nosso corpo. Aqueles músculos das costas, né, os romboides que vão estabilizar a nossa escápula, os eretores da espinha que vão ativar toda a nossa coluna para ficar numa posição adequada, os músculos, né, glúteo médio, piriforme, mais profundos também, que vão dar estabilidade, né, no nosso joelho. Então, a gente vai ativar músculos mais profundos, transverso do abdômen também, o músculo mais profundo do abdômen, que também gera muita estabilidade para o nosso corpo. Então, isso é só um aquecimento, é uma questão simples que é importante a gente colocar em prática no dia a dia para melhorar a saúde e a performance física. Então, para mais informações, mais conteúdos, mais dicas sobre aspectos, mesmo que sejam simples, que vão ajudar na performance dos alunos, dos atletas, fiquem de olho nos meus canais, que eu vou estar trazendo dicas diárias sempre da melhor maneira para vocês, tá? Brigadão, abraço!